Bom, galera, tudo bom? Beleza? Vamos nessa? Gente, separei aqui, tá? Todas as questões de matemática da última prova, tá? Do OG no Rio de Janeiro. A banca foi também a banca IDCAP, a mesma banca que irá elaborar, tá, a prova de vocês aí do dia 4 de maio, tá? Então vamos fazer a resolução aqui, tá? Vocês vão ver uma prova bem tranquila. Quem estudar, quem se dedicar aí, com certeza vai gabaritar a prova de matemática, tá? Então olha só, o preço de um produto, tá? No mês de setembro era de R$1.000. Então vamos marcar aqui, ó, vou pegar meu marca-texto aqui, ó, R$1.000. Então, isso em setembro, tá? Ele diz que em setembro o preço era R$1.000. No mês de outubro de 2023, tá? No mês de outubro de 2023, o preço deste produto sofreu um desconto de 30%. E em novembro de 2023, este mesmo produto sofreu um aumento de 20% sobre o preço de desconto. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor atual deste produto. Então vamos lá, o produto custa R$1.000, ele sofre um desconto de 30% e depois ele sofre um aumento de 20%, tá? Então, vamos pegar aqui o valor inicial do produto? Bom, R$1.000. Se eu pegar R$1.000, tá? Quanto que é 30%, galera, de R$1.000? 30% de R$1.000. Você vai pegar 30%, que é 30 sobre 100, multiplica por 1.000. Isso aqui vai dar quanto? Ó, corta esses dois zeros aqui, ó. 3 vezes 1, 3, tem mais dois zeros aqui, ó. R$300. Então, se o produto era R$1.000, teve um desconto de 30%, ou seja, de R$300, esse produto passou a custar R$700. Fechou? E aí ele vai sofrer agora um aumento de 20%. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 20% de R$700. Corta esses dois zeros aqui com esse cara aqui. 2 vezes 7, 14. Coloca o outro zero aqui, R$140. Então, a gente vai ter que aumentar aqui R$140. 048. Ou seja, o produto passou, né, para o valor atual de R$840. Você vai ficar aí com gabarito letra A, tá? Beleza, galera? Show de bola. Diz o seguinte o nosso enunciado: o mínimo múltiplo comum, MMC, entre números inteiros é o menor número também inteiro, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que mostra corretamente o MMC de 16, 24 e 36. Bom, vamos aqui, tá, utilizar para resolver essa questão aquele método de fatoração simultânea, tá? É o método mais prático que a gente tem aqui para resolver essa questão aqui. Então, vamos lá, vamos fatorar simultaneamente o 16, né, o 24 e o 36. Então, a gente aqui vamos dar uma barrinha vertical aqui e vamos começar sempre pelos números primos. Vamos verificar qual é o primeiro número primo que nós temos, é o 2, né? Então, vamos ver, todos esses números aí dá para dividir por 2? Sim, né? Então, vamos lá, por 2, aqui dá 8, aqui dá 12 e aqui 18. Ainda dá para dividir por 2 aí? Sim, ó. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu vou ter o 6 e aqui eu tenho o 9 agora. Agora, perceba o seguinte, o 9 ele não dá mais para dividir por 2, mas eu tenho ali o 4 e o 6 que eu consigo dividir por 2. Então, a gente continua aí utilizando o número primo 2 aqui, ó.
4 dividido por 2 dá 2, o 6 dividido por 2 dá 3 e o 9 não dá para dividir, nós vamos repeti-lo, tá bom? E ainda tem aqui o 2, né? Então continuamos aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 3 aqui a gente repete, que não dá para dividir por 2, e o 9 também vamos repeti-lo. Agora, o próximo número primo aí, que dá para dividir o 3 e o 9, é o 3. Então, a gente pega o 3 aqui, ó. O 1 aqui, ó, a gente vai repetir. 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. E, finalmente, aqui, ó, de novo por 3, ó, fica 1 aqui em todo mundo. Bom, quem vai ser o MMC aqui? O MMC vai ser o produto desses caras aqui, ó. 2 à quarta, tá? Multiplicado por 3 ao quadrado. Galera, 2 à quarta é 16. E 3 ao quadrado é 9. 16 vezes 9, 9 vezes 6 dá 54, né? E 9 vezes 1, 9, com 5, 14. Então, a gente vai ter aqui como MMC, ó, o resultado é 144,144. Beleza, galera? Então, veja bem, questão muito tranquila, tá? Essa questão você não pode errar na tua prova, beleza? Então, foi aí a questão de número 2 da prova. Alternativa que mostra a fatoração do número 60. E aí tem as alternativas. Galera, fatoração, ó, fatorar é o quê? O que significa fatorar? Um número, né? Fatorar um número é você pegar esse número e escrevê-lo em forma de um produto de números primos, em forma de uma multiplicação de números primos. Por exemplo, se eu pedir para você fatorar o número 10, você vai dizer para mim, pô, o 10 fatorado é 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Tá? Então, como que a gente utiliza aqui, como a gente vai resolver isso aqui? Eu vou pegar o número 60, tá? E vamos fatorar ele, ó, aqui assim, ó, dessa maneira. Bom, 60 dá para dividir por 2? Dá. Então, vamos lá, 60 dividido por 2 dá 30. 30 ainda dá para dividir por 2? Sim. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dá para dividir por 2? Não. Qual é o próximo número primo que nós temos? Lembrando, galera, que número primo é quem? É aquele número que ele tem apenas 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Ele próprio, tá? O 1, ele não é número primo. Por quê? Porque o 1 ele não possui 2 divisores. O 1 possui apenas um divisor, que é o próprio 1, tá? E a definição de número primo, para um número ser primo, ele deve possuir 2 divisores. O 1 e ele mesmo, tá? Então, por isso que o 1 ele não é primo, tá? Então, o próximo número primo aqui é o 3. O 3, eu só consigo dividir o 3, ele só vai me dar uma divisão exata se eu dividir o 3 por 1, que vai dar o próprio 3, e o 3 dividido por 3, que dá 1. Não tem nenhum outro número que eu consiga dividir o 3. Então, o 3 é um número primo. 15 dividido por 3 dá 5. E aí, o próximo número primo vai ser o 5, porque o 4 ele não é primo. O 4 eu consigo dividir o 4 por 1, por 2 e por 4. Ou seja, o 4 ele possui aí, ó, 3 divisores. Então, aqui vai ser o 5. 5 dividido por 5 dá 1, ó. Chegou aqui no 1, acabou, né? Então, a forma fatorada, tá, do número 60 vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Aqui, ó, deixa eu só acertar aqui, que ficou o quê? Aqui é 2 ao quadrado, tá, galera? Esse 2 aqui, ó, é 2 ao quadrado. Então, o gabarito nosso aí, ó, esse cara aqui, ó, peraí, que eu vou consertar aqui, ó, esse cara aqui é 2 ao quadrado, e aqui também, tá? Então, qual vai ser o nosso gabarito aí, né? O nosso gabarito vai ser a letra A, né? Letra A é o gabarito, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, né, que é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, ficou aqui gabarito, letra A, pra gente, beleza? Tranquilo, questãozinha muito light também, né? Bem light aí a provinha aí, beleza? Bom, pessoal, questão de número 4, tá? Considere
ele pede para a gente considerar aí os conjuntos A, B e C, né? Então, vamos lá. Considere o conjunto A, B e C. Assinale a alternativa que mostra corretamente a interseção entre A, B e C. Então, vamos ver aqui a interseção entre o conjunto A, interseção B, interseção C. Vai ser quem? Galera, a interseção é o seguinte, o conjunto ele tem que... a interseção vão ser os elementos, né, que aparecem ao mesmo tempo, simultaneamente, nos três conjuntos. Essa será a interseção dos três conjuntos. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o zero. O zero ele aparece no conjunto A, ele aparece no conjunto B e ele aparece no conjunto C. Então, o zero ele faz parte aí da interseção, beleza? O 1, ele está aqui no conjunto A, ele só aparece aqui no conjunto A e no conjunto B. Então, ó, o 1, ele não aparece no conjunto C, logo ele não será interseção entre os conjuntos A, B e C. Depois eu tenho aqui o 2, ó. O 2 ele aparece no conjunto A, aparece no conjunto B e aparece no conjunto C. Então, o 2, ele faz parte da interseção dos três conjuntos. O 3 ele aparece no conjunto A, aparece no conjunto B e aparece no conjunto C. Então, o 3 também faz parte da interseção desses três conjuntos. O 4, repara que o 4 ele aparece no conjunto A e no conjunto C. Ele não aparece no conjunto B, então ele não será parte da interseção. Então a gente ficou aqui com a interseção entre esses três conjuntos apenas quem? O 0, o 2 e o 3, gabarito B de bola dessa questãozinha aqui, tranquilo? Bom, galera, vamos lá. Agora a questão de número 5, metade da prova de matemática aí, a gente vai resolver agora, resolvendo essa questão. Ele pede aqui para a gente assinale a alternativa que mostra o resultado da expressão com números fracionários 2/3 vezes 5/4 mais meio menos 3/8, tá? Meio menos 3/8. Vou montar aqui essa nossa expressão aqui, ó, 2/3, tá? Vezes 5/4 mais, aí abre parênteses, meio menos 3/8, tá? Vamos lá. 2/3 vezes 5/4, galera, o que eu vou fazer? Eu já vou simplificar esse 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou ficar aqui com 1 vezes 5, 5, e 3 vezes 2, 6. Ficou 5/6. Mais quem? O resultado desse cara aqui. Bom, aqui o MMC, cara, eu vou tirar o MMC, né, entre 2 e 8, tá? O MMC entre 2 e 8 vai dar o quê, ó? 2 e 8. Por 2 dá 1 e dá 4, por 2 dá 1 e dá 2, por 2 dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O mínimo é 8. Então, aqui eu vou ficar, o MMC aqui será, o denominador aqui será o 8, tá? Será o 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Então, eu fiquei com 5/6. E aqui, ó, 4 menos 3, 1. Então, mais 1/8. 1/8. Agora, eu vou tirar o MMC entre quem? Entre 6 e 8. Quem será o mínimo múltiplo comum aí entre 6 e 8? Por 2 dá 4 e dá 3. Por 2 dá 3 e dá 2. Por 2 dá 1 e dá 3. E por 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 8. 8 vezes 3, 24. Então, aqui, ó, eu coloco aqui 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5, 20.
24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1, 3. 23 sobre 24, gabarito, letra D de dado, 23 sobre 24. Eu fiquei, apareceu aí, ficou minha imagem aí na frente, tá? Mas, beleza? Tranquilo, galera? Então, show de bola, questão de número 5 resolvida. Vamos lá para a questão de número 6. Bom, vamos lá. Próxima questão aqui, ó, essa questão aqui é raiz de 2, tá, galera? Deixa eu só acertar aqui rapidinho aqui com vocês. Vai ser jogo rápido, tá? Só para eu acertar isso aqui, ó. Isso aqui é raiz de 2, porque na hora de digitar aqui, ó, ficou... Mas eu conserto isso aqui em 2 segundos. E aí a gente começa a resolução, tá? Vamos lá. Aqui é o nosso π, número π. Pronto, vamos para a resolução. Fechou. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar minha imagem aqui, apesar que eu acho que não vai atrapalhar não, tá? Minha imagem aqui não vai atrapalhar vocês, eu vou deixar ela aqui, vou até diminuir ela um pouquinho aqui, pronto. Bom, vamos lá ao enunciado, ó. Considere tá os números menos 4, 0, 2 terços, raiz de 2 e o π. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome dos conjuntos numéricos que cada um desses números pertencem. Então vamos lá, menos 4 pertence aos inteiros? Beleza, aqui ok, aqui está ok, menos 4 pertence aos inteiros, 0 pertence aos aos naturais, sim, também ok. 2 terços pertence aos racionais, 2 terços pertence aos racionais. Raiz de 2 pertence aos naturais, a n? Não, raiz de 2 é irracional. Então aqui, ó, tá fora, esse aqui tá errado. Pi pertence aos reais? Ok, pi, galera, pi ele é aproximadamente, tá? 3,14. É um número irracional, tá bom? Então vamos lá. 4 pertence aos inteiros? Ok, 4 pertence aos inteiros. 0 pertence aos naturais. 2 terços pertence aos naturais? Não. 2 terços é racional, não é natural. Então aqui já está fora. Raiz de 2 pertence aos reais? Ok. Raiz de 2 é irracional. Um número irracional, ele pertence ao conjunto dos números reais. E aqui também está fora, dizendo que π pertence aos naturais, não. Menos 4 pertence aos inteiros, ok. 0 pertence aos naturais, ok. 2 terços natural, não. 2 terços não é natural. Raiz de 2, ok, é racional. E π pertence aos racionais, não. Π não é racional, π é irracional. Está errado. 4 menos 4, ok. 0 pertence aos inteiros, ok. 2 terços pertence aos racionais, ok. Aqui também está ok, né? Raiz de 2 pertence aos reais. E π pertence aos reais também, ok. O nosso gabarito aqui, ó, é letra D de dado, tá? Vamos ver o erro da letra E. 2 natural, não. 2 não, menos 4 natural, não. 0 natural. 2 terços racional. Ok. E aqui também está errado. Beleza? Então ficou aí gabarito letra D de dado da questão de número 6. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, questão número 7. Assinale a alternativa que apresenta um número primo. Ele quer um número primo. Qual desses números aí são primo? O 16, cara, vamos lá, número primo possui, vou botar aqui a definição, número primo possui 2 divisores. O 1 e ele próprio.
ele próprio. Tá? Então, o número para ser primo, ele tem que possuir o quê? 2 divisores, apenas 2. Vou até colocar aqui, ó, apenas 2 divisores. 2 e apenas 2. 2 e apenas 2. 2 e apenas 2 divisores. Tranquilo? 2 e apenas 2 divisores. O 1 e ele próprio. O 16, ele não é primo. O 16 eu consigo dividir, ó, por 1, por 2, por 4, né? Já furou. O 36, a mesma coisa, cara. 36 por 1, por 2, por 3, tá? O número aí que é primo é o 29, né, galera? O 21 eu consigo dividir 21 por 1, por 3, por 7, né? O 12 por 1, por 2, por 3, por 4, tá? Então, nosso gabarito aqui da questão número 7 é letra D de dado. É o 29, né? 29 é um número primo, eu só consigo dividir o 29 por 1 e por ele mesmo, tá bom? Show! Questão número 8. Uma equipe de pintores leva 8 horas para pintar uma parede de 12 metros de comprimento. Se a equipe de pintores trabalhar com essa mesma eficiência, quanto tempo levará para pintar uma parede de 18 metros de comprimento? Vamos lá, regrinha de 3, galera. Regrinha de 3. Vamos montar aqui, ó, rapidinho. Ó, uma equipe de pintores leva 8 horas, tá, para pintar 12 metros de parede, tá bom? Se a equipe de pintores trabalhar com a mesma eficiência, tá, quanto tempo levará para pintar uma parede? Quanto tempo levará para pintar uma parede de 18 metros de comprimento? Bom, eu vou verificar se essas grandezas aí, hora e metros, são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Cara, para pintar 12 metros de parede, eu levo 8 horas. Se eu aumento a quantidade de metros de paredes para serem pintados, meu tempo para pintar vai ser maior, tá? Então, diretamente proporcional. Então, você vai montar aqui, ó, 8 sobre x igual a 12 sobre 18. Acabou, multiplica isso aqui cruzado, tá? Tu vai ficar com 12x igual a 8 vezes 18. E aí, galera, eu sempre gosto de deixar a multiplicação indicada, eu não multiplico, né? Eu deixo indicada para depois, se der para eu simplificar alguma coisa, eu simplifico, tá? Então, x é quem? É 8 vezes 18 dividido por 12. E aqui, ó, o 12 e o 8 dá para dividir por 6. Aqui dá 3 e aqui dá 2. E o 8 dá para dividir por 2. Aqui dá 1 e aqui dá 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, 12 horas, gabarito, letra D de dado. Letra D de dado. Tranquilo? Questão de número 8 foi para o ralo. Número 9, penúltima questão aí da prova, tá? Ele fala o seguinte, né? O máximo divisor comum, tá? O máximo divisor comum é o maior número, tá? Que divide. O máximo divisor comum é o maior número que divide 2 ou mais números ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que mostra o MDC de 20, 30 e 45. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu trocar uma ideia aqui com vocês aqui sobre o MDC. O que acontece? Existem alguns métodos, tá, para a gente calcular o MDC entre 2 ou mais números, tá? A gente pode utilizar o processo, tá? Aquele processo de divisão simultânea, o processo de fatoração simultânea, tá? Tem aquele que a gente utiliza, né, fazendo as divisões sucessivas ali, tá? E o outro que a gente compara ali os MDC, a gente fatora separadamente cada um dos números, tá? E depois a gente vai ver ali
os que têm expoente maior e comum e faz o produto, tá? O que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou resolver essa questão com vocês pelo método mais prático, tá? Que eu acho, que é o quê? O de fatoração simultânea. Só que é o seguinte, ele é um pouquinho diferente, tá, de quando a gente calcula o MMC, tá? Eu quero que vocês percebam essa diferença. Quando você vai fazer o MMC, você faz aquela fatoração simultânea, né? Agora, no MDC, dá para a gente resolver também daquele jeito, mas aí tem um detalhe, tá? Presta atenção. Vamos lá, vou montar aqui, ó, 20, 30 e 45. E vamos começar a fatorar, tá? Bom, veja bem, se eu fosse calcular o MMC, eu iria começar aqui, qual é o primeiro número primo? É o 2, né? Eu tenho aqui o 20 e o 30 que dá para dividir por 2, não é? Aí eu começaria, se fosse o MMC, eu começaria aqui pelo 2, não é? Só que é o seguinte, galera, como eu estou querendo um MDC, o número primo que eu vou pegar aqui, ele tem que dividir os 3 caras ao mesmo tempo. Por exemplo, o 2 aqui, ó, ele só divide o 20 e o 30, ele não divide o 45. Então, eu não posso pegar o 2, eu não posso utilizar o 2 aqui, nesse meu processo. Qual é o próximo número primo que eu tenho? É o 3. Aí eu verifico, olha só, o 30 e o 45 eu consigo dividir por 3, mas e o 20? O 20 não dá para dividir por 3. Então, eu vou descartar o 3 também. Se fosse o MMC, eu poderia usar o 3 aqui, tá? Qual é o próximo número primo? É o 5. O 5, se você reparar, aí sim, ó, o 5 eu consigo dividir o 20 por 5, o 30 dá para dividir por 5 e o 45 também. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, o 5. 5 dividido, melhor, 20 dividido por 5 vai dar 4, 30 dividido por 5 dá 6 e 45 dividido por 5 dá 9. Bom, o que acontece aqui agora? Eu não tenho, veja bem, o próximo número primo é o 7, ninguém aí dá para dividir por 7, tá? E se eu for pensar no 2, o 4 eu consigo dividir por 2, mas o 6 e o 9 não. Se eu for pensar no 3, ó, o 3 eu consigo dividir o 6 e o 9, mas o 2 não. Então, galera, acabou. O meu MDC será o 5. O MDC entre esses 3 caras, o máximo divisor comum entre esses 3 caras, é o 5, gabarito letra C de casa. Tranquilo? Beleza. Então, foi aí a questão de número 9. Bom, finalmente aí a nossa última questão da prova, tá, de 2024. Considere os seguintes números. Ele pede para considerar que o A seja igual a 3, tá? A igual a 3, A igual a 3, B igual a 2, C igual a 4 e D igual a 4 também, né? É isso aí mesmo, né? Ele quer que o C e o D seja igual a 4. C igual a 4 e D igual a 4. Bom, vamos substituir aqui então, ó. Eu quero calcular a raiz quadrada, né, de quem? A, 3 ao quadrado, mais quem? B ao quadrado. Quem é B? Menos 2. Menos 2 ao quadrado. Isso aqui multiplicado, tá? Esse sinal aqui, deixa eu acertar isso aqui, que é vezes, né? Então, vamos colocar aqui vezes, tá? Deixa eu só... Vezes, beleza. Só para ficar bem claro aí. Vezes, vezes C, que é 4, menos a raiz quadrada de D, raiz quadrada de 4. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 9 mais menos 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui vezes 4 menos raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui eu vou ficar com 3 mais 4 vezes 4 menos 2, que dá 2. Então, isso aqui é 7 vezes 2. Eu vou ter aqui, ó, 14, gabarito C de casa. E com isso, galera, a gente resolveu aí as 10 questões da prova, da última prova,
Trabalhador portuário avulso, categoria estiva, Ogmo, Rio de Janeiro. Esse concurso, se eu não me engano, foi para o porto de Itaguaí. Esse agora que a gente está se preparando aí é para o porto do Rio de Janeiro. Tranquilo, galera? Então, resolvemos as 10 questões da prova, tá? Fiz aí alguns comentários sobre cada questão. Mas, galera, dia 18, nosso aulão, tá? De 8 da manhã às 17h30, nesses moldes aqui, resolução de questões, batendo papo, trocando ideias sobre teoria, exercício. Todas as questões que nós vamos resolver vão ser da banca de vocês aí, beleza? Então, não percam o aulão. Quem puder, participa, que com certeza vai ser muito proveitoso aí para a preparação dos senhores, tá bom? Um abraço e bons estudos.